Senhor, por isso. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, o livro de Hebreus, capítulo 10. Se você puder colocar de pé para nós fazermos essa leitura, Hebreus, capítulo 10, os versículos 35 e 36. Amém? Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Marque aí, deixe essa página aberta aí da sua Bíblia, nós vamos voltar para aqui daqui a um tempo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de prestar culto de louvor e adoração ao Senhor. Nessa noite, Deus, em que nós nos encontramos aqui com o único objetivo de adorar o Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo tempo que se chama hoje, porque nas nossas dificuldades, nós não temos abandonado o Evangelho, muito pelo contrário, temos depositado a nossa confiança nele, porque sabemos que seremos galardoados pela nossa fé, e o efeito de todas essas coisas, nós sabemos que nós temos necessidade de perseverar, para que, cumprindo a vontade do Senhor, nós vamos receber a promessa da salvação. Muito obrigado, Jesus, porque temos essa convicção nos dias de hoje. Em meio a tanta luta e tanta dificuldade, nós temos plena confiança de que o Evangelho é único e é verdadeiro. Nós te damos graças, ó Deus, e oramos e agradecemos o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Hoje, pela manhã, nós tivemos oportunidade, de ministrar a ceia do Senhor. Temos nos comportado dessa forma para oportunizar as pessoas de poderem partilhar desse momento importante na vida da igreja. Hoje também é um dia especial. Na parte da manhã também citamos isso aqui e oramos pelos pais, por aqueles que tiveram oportunidade de se tornar pai. Preste bem atenção, querido, a ministração nessa noite, nós vamos falar sobre a perseverança da família, se é que a gente pode titularizar essa mensagem. Nós iremos nessa direção, a perseverança da família. Querido, preste bem atenção, nós somos uma grande família constituída por Deus, e Ele nos colocou aqui nesse lugar. Com toda convicção eu falo isso, que nós não somos crentes porque estamos numa igreja denominada metodista missionária. Nós somos cristãos porque Deus oportunizou esse lugar para nós formarmos aqui uma grande família para cultuar o nome dEle. O amor que Deus tem pelos seus, por essa grande família que Ele tem, Ele vai além das barreiras denominacionais.
O grande amor que Deus tem por mim e por você, Ele tem pelos irmãos que são membros de outras igrejas evangélicas e que professam essa fé. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm tentado entrar pela janela, têm tentado entrar nessa família pulando o muro, têm tentado entrar nessa família arrombando e criando uma forma de se adentrar a essa fé. Ontem eu recebi uma mensagem de um irmão preocupado com a situação pela qual ele deparou. E ele disse para mim assim: qual a opinião do senhor sobre esse assunto? E eu citei a palavra de Deus, enviei a mensagem. Querido, quantas pessoas hoje têm tentado brincar com o Evangelho sem que se faça presente no seu dia a dia esse tipo de exigência que a palavra traz para nós através dos desafios. Eu ouvi e vi o testemunho dessa pessoa há poucos dias, que ele fez a opção de se casar com um homem e achou alguém que ministrou a cerimônia. E ele afirma que essa unidade é em nome de Deus. Nós temos no meio evangélico hoje aí, entrando pela janela, pulando o muro, pessoas lidando com música, que tinha um determinado sexo, hoje tem outro, e se diz autorizado a ministrar o Evangelho. Temos visto pessoas fazer opção de troca de sexo e assumir uma família. Deixar de ser A ou B, fazer a escolha dele e procurar alguém que ele definiu que é do sexo oposto para se casar, constituir uma família e ter filhos. E essas coisas estão entrando na sociedade de tal forma que dentro do nosso meio tem pessoas que perguntam se isso é certo ou se é errado. Não tem o conceito de Deus. E eu digo que para os pais hoje é muito difícil você às vezes definir uma situação devido à liberdade que muitas vezes os nossos filhos querem ou buscam. E nós precisamos muitas vezes compreender que o nosso papel de pai, ele precisa estar em sintonia com a palavra de Deus, para que nós possamos dar uma direção correta para a nossa família. A perseverança da família, ela passa por esse crivo. A perseverança da família passa pela cruz. Eu vi uma reportagem há pouco tempo atrás de alguém que não tinha experiência com o meio rural e ele teve condição de comprar uma terra sem saber lidar com muitas situações. E ele, de certa forma, ele arranja um animal e aquele animal passa a mancar de uma das patas.
E alguém disse para ele assim, uma pessoa simples, entendida, vizinha de propriedade, falou: olha, o senhor precisa mandar ferrar esse animal, que a ferradura dele está solta. O que é que ele descobriu? Que um dos cravos que ajuda a firmar a ferradura no casco do cavalo tinha afrouxado e a ferradura estava bamba. Querido, se você não entender dessas coisas, você põe o animal perdido, porque ele pode adquirir uma lesão e depois nunca mais ele vai andar da forma correta. Nós precisamos ter conhecimento das coisas. Isso é que vai trazer a perseguição da igreja, porque em qualquer tempo da caminhada da igreja, se eu abrir a porta para aquilo que não é correto, para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que está fora dos moldes de Deus, eu abro uma oportunidade. Para que os meus pensamentos andem desintonizados. Querido, é muito importante a definição do pai no contexto da família. É um grande desafio. Eu pedi para que você mantivesse a sua Bíblia aberta. O verso 35 que nós lemos diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a confiança. Se você tem convicção de que Deus é Senhor da sua vida e que Ele te permitiu viver em família, não abaixe a guarda, não perca a confiança no Senhor, porque nos tempos de dificuldade Ele haverá de te fortalecer. Hoje pela manhã o irmão Fábio ministrou louvor aqui, e ele cantou uma música e nós fizemos referência dessa música. Ele disse que, na letra da música aqui, que Deus não rejeita a oração. A letra da música é essa: Deus não rejeita a oração. Aí a segunda frase diz que Deus não deixa que um justo passe necessidade. Querido, Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele atende o nosso pedido, se a nossa caminhada condiz com a sua palavra, com o seu ensinamento. Do contrário, eu vou ser ainda mais responsável pelos meus atos e as minhas escolhas, porque eu vou acreditar em Deus, mas eu não vou depositar nele a confiança para que a minha vida seja padrão na caminhada. Querido, o jovem hoje, ele tem muito problema nessa direção. Por quê? Porque é o tempo da sua autoafirmação. Eu já fui jovem, tem muitas pessoas aqui já de uma certa idade que já foram jovens. Você sabe o que um jovem passa no período e da busca da sua autoafirmação? Eu tive a oportunidade essa semana de conversar com um amigo que tinha talvez uns 15 anos que nós não nos falávamos. Coincidentemente, num desses dias que o supermercado libera
para a gente fazer a feira, eu tive lá, encontrei com a mãe desse amigo, e eu disse para ele: por favor, me dê o telefone. E ela me passou e eu liguei para ele. A nossa conversa agora, no Dia dos Pais, foi mais ou menos assim: se a gente pudesse voltar atrás, para obedecer algumas coisas que os nossos pais nos aconselharam no passado, e nós tomamos a decisão de fazer o contrário, a nossa história seria com certeza diferente. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Querido, por você confiar em Deus e depositar a sua confiança em Deus e esperar no Senhor, você vai receber recompensas por isso. Você vai receber galardão por essas questões. O verso 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Se nós nos comportarmos com confiança no Senhor, isso vai trazer efeitos, vai trazer consequências, vai oportunizar a mim e a você a entender que eu tenho necessidade de perseverar. No texto proposto do aniversário da igreja, Abacuque disse: ainda assim, mesmo que não tenha fruto no campo, mesmo que a oliveira não dê azeitona, mesmo que as cabras não dê leite, mesmo que elas não criem, mesmo que o rebanho não tenha no pasto, porque não tem pastagem, mesmo assim, eu vou continuar confiando no Senhor. Querido, esse é um grande exemplo de confiança, de perseverança, em tempo de dificuldade. O autor de Hebreus, ele coloca aqui pelo menos 5 objetivos que podem ser os desafios para um pai: não abandonar, confiar, nós já falamos, perseverar, alcançar, obedecer. Querido, princípio de obediência, ele precisa ser assim. Eu fui educado dessa forma, fiz isso na educação dos meus filhos. Eles têm e terão o direito de até entender que eu não agi da forma correta, mas eu hoje colho os frutos, muitas vezes, da rigidez do meu ensino. Eu já ouvi meu pai algumas vezes falar com a minha mãe. A minha mãe dizer para ele assim: José, não faz assim, não é dessa forma. Nadir, ele está com raiva? Fala com ele para tirar a calça e pisar nela. O que ele estava dando recado para minha mãe? Ele pode ficar com raiva, mas não vou mudar a minha maneira de educar. Ele está nervoso? Fala com ele para tirar a calça e pisar nela. Abafa. Sim, você está com raiva, bata a cabeça na parede. Faça qualquer outra coisa, mas não desobedeça. O preço da desobediência traz consequências seríssimas no curso da nossa vida. Quando nós não abandonamos os preceitos de Deus, nós nos tornamos mais firmes. Quando você passa pela experiência de não abandonar o Senhor, você se torna mais firme. A perseverança é um ato ou um princípio que me dá condição de perseverar. Isso vai trazer experiências, marcas profundas. Querido, quantas vezes eu fui desobediente com meu pai?
tinha as minhas convicções, mas eu entendia que eu já era adulto. Foi um preço que ele pagou no ensino, porque se ele me pôs para trabalhar mais cedo, ele deveria saber que eu ia ter meu dinheiro, né? Sim, e o meu dinheiro, quem mandava nele era eu. Naquela época eu quis aprender a fumar, eu quis aprender a beber. Um dia eu cheguei na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, com um maço de cigarro Hollywood no bolso e um isqueiro, daqueles a gás que era charme naquela época. E ela falou comigo mais ou menos isso: meu pai fumou a vida toda, e a gente não tolera cheiro de cigarro aqui. Ou você para de fumar, ou eu termino o namoro com você. Eu peguei a carteira de cigarro e joguei fora. Era o preço da adolescência, era o preço da juventude. Mas eu fazia isso com o meu dinheiro. E eu achava que eu tinha razão, que eu estava abafando. Naquela época, se dizia que fumar era charme. Você conquistava a aparência da pessoa quando você aparecia com um cigarro na mão. Aí agora hoje, depois da idade, com 65 anos, se você tem essa possibilidade de aconselhar alguém a não fazer isso, a pessoa acha que a minha experiência não vale, que a sua experiência não vale. Querido, nós somos pais, e nós precisamos saber o que verdadeiramente é bom para os nossos filhos. Mas eu tentei esconder isso, eu tentei viver esse lado da minha vida. Quantas pessoas hoje têm experiências e podem contar experiências semelhantes a essa? A obediência, ela caminha junto com a perseverança. Eu persevero porque eu obedeço. Se eu não tenho o princípio de obediência dentro do meu coração, eu também não vou ter perseverança, porque eu vou entender que aquilo que me seduz é maior do que aquilo que me dá esperança. E assim são os nossos desafios. O versículo 36 de Hebreus, ele tem uma ligação com o que Paulo diz lá em 1 Coríntios. Nós vamos para lá agora. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual promessa? 1 Coríntios, abre aí, capítulo 11, a partir do verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Querido, eu preciso ter confiança e perseverança que o meu papel de pai precisa, não importa se hoje eu tenho 65 anos, passar por um autoexame. Eu preciso me examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu só vou ter direito de participar da Santa Ceia do Senhor se eu passo por esse exame de autoavaliação, de pedir perdão para o Senhor. Querido, você só vai passar pela excelência da experiência de ser pai quando os seus filhos entender que você também erra e que você pede perdão. Você vai aumentar a qualidade da sua experiência. Assim, as promessas de Deus vão nos alcançar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, bebe juízo para si. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você, quando ouve uma palavra dessa, você tem que procurar pôr ela em prática na sua vida. Sim, o que você deve fazer? Eu vou oportunizar isso para você agora. Feche os seus olhos, olha para dentro de você. O que você precisa pedir perdão a Deus?
É isso que pode te impedir de partilhar da ceia do Senhor. Deus, eu quero te dar graças pela oportunidade de ministrar essa palavra e trazer esse desafio de oportunidade aos nossos irmãos e irmãs. Se vamos partilhar do corpo de Cristo, vamos então nos examinar, pedir perdão ao Senhor, não comer indevidamente, mas consciente do que nós precisamos mudar. Precisa haver mudança e transformação. Deus, eu quero que os desafios que o Senhor tem para nós, eles possam sempre ser colocados segundo o teu querer e no momento do Senhor, para que possamos aprender, ter experiências e poder contar a nossa história, contar com dignidade, contar com exatidão, contar com clareza, para servir de testemunho dessa promessa que o Senhor tem. Aquele que crê no seu Filho será salvo. Fica conosco, Deus, no restante desse culto. Que a graça, a misericórdia e o amor do Senhor prevaleça em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.